Bom, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós leremos aí a partir do versículo 26. Esse é o nosso texto. Atos 13, a partir do versículo 26. Lerei primeiro o texto, depois eu falo da proposta, do tema e por onde andaremos. Atos 13, a partir do verso 26. Aqui é o discurso de Paulo na sua primeira viagem missionária. Ele está numa sinagoga, num sábado, e aqui faz parte do seu discurso. Desde o versículo 16 é o discurso de Paulo, mas eu leio a partir do verso 26 e vamos até o fim, até o versículo 52. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus, lembra dessa expressão que a gente tem falado nos últimos domingos? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos são gentios que se converteram ao judaísmo, prosélitos piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, como eles tinham pedido para ele voltar, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os dos seus territórios.
E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. O livro de Atos ele é muito movimentado. Atos do Espírito, Atos dos Apóstolos. E nós percebemos movimentos. Percebemos o desbravar da igreja primitiva, os apóstolos rompendo fronteiras. Aqui a sua primeira viagem missionária, pregando o Evangelho. Em primeiro lugar aos judeus, como nós ouvimos. Nesse texto, Paulo está muito interessado em dizer para o povo judeu e aos seus ouvintes, ele está na sinagoga, de que Deus cumpre a sua palavra. Várias vezes o verbo cumprir é repetido nesse texto que nós lemos. Se o verbo cumprir não estiver explícito, escrito, cumprir, cumprirei, cumpriu, ele está implícito. Porque é o evangelho da promessa, ou seja, é um evangelho que ele cumpriu, o que prometeu. Assim é a palavra. O tema hoje que eu convido você a pensar comigo é que Deus cumpra a sua palavra em mim. Deus vai cumprir a sua palavra em mim. Mas eu quero te perguntar uma coisa, seria errado a gente orar assim? Seria errado nós orarmos? Pensa comigo, vamos orar e dizer assim, Deus, cumpra a tua palavra na minha vida. O que você acha? Você acha que isso é uma oração legítima ou é uma oração que não faria muito sentido? Pensa aí. Deus, cumpra em mim a tua palavra. Amém. Você oraria assim? Isso é uma oração que faz sentido? Se eu te disser que não, porque assim, qual é a minha linha de pensamento? Você oraria pedindo para que Deus fosse fiel? Deus, hoje eu quero te pedir que o Senhor seja fiel. Ou você oraria pedindo para que o Espírito fosse santo? Espírito, quero rogar para que você não se meta em algo que não é de acordo com o caráter de Deus e continue sendo santo. Faz sentido? Ou orarmos para que Jesus não desista de voltar. Jesus, pensa bem, não deixa a gente na mão aqui não, a gente está esperando. Faz sentido essa oração? Da mesma forma, não faz sentido a gente orar dizendo, Deus, cumpra em mim a tua palavra. Sabe por quê? Porque isso é certo. É certo que Deus é fiel. É absolutamente certo que o Espírito do Senhor é santo. É plenamente certeza que Jesus voltará e não há dúvida de que a palavra dele se cumprirá nas nossas vidas. A questão é como ela se cumprirá. A nossa oração não é Deus, cumpra em mim a tua palavra. Mas nós, em oração, podemos perguntar ao Senhor como a tua palavra se cumprirá em mim. Meus irmãos, gente boa, Deus vai cumprir a palavra dele no capeta. Satanás será alvo do cumprimento da palavra de Deus. Deus vai cumprir a sua palavra em todos os incrédulos, em todos os sarcásticos, em todos aqueles que brincaram e que cuspiram na cara e na face de Jesus. O Senhor vai cumprir a sua palavra em todos os feiticeiros, parricidas, matricidas. O Senhor vai cumprir a sua palavra em todos aqueles que tiveram uma vida de revolta, rebeldia e afronta contra o Deus vivo. Ah, sim, esses vão cumprir a palavra do Senhor plenamente. O inferno é o cumprimento da palavra. O lago de fogo e enxofre, a morte eterna, é o cumprimento da palavra. E esses vão cumprir com seus joelhinhos dobrados e com a língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, essa palavra será cumprida. Mas Deus também cumprirá a sua palavra aos seus justos e fiéis. O Senhor também cumprirá a sua palavra aos seus filhos. O Senhor também cumprirá a sua palavra àqueles que perseveraram na fé e não negaram o seu nome. Enfim, Deus cumprirá a sua palavra em mim. Amém. Glória a Deus. Então, assim, não há dúvida de que Deus vai cumprir sua palavra. E eu estou te convidando hoje para você pensar comigo, a gente tensionar alguns caminhos, alguns assuntos, nós provocarmos algumas reflexões nesse momento da palavra, conforme essa mensagem de Paulo numa sinagoga, para que nós possamos chegar em algumas conclusões honestas, sinceras, francas e pessoais, como
Deus cumprirá a sua palavra na minha vida. Porque cumprir, ele vai cumprir. E em primeiro lugar, se a gente está pensando assim, tensionar e a gente provocar, fazer alguns contrastes nesse texto, Deus vai cumprir a sua palavra em mim, conforme a minha resposta dada à sua própria palavra. Não sei se você prestou atenção nesse texto, Lucas escreve Atos muito rápido, né? E quando a gente lê assim, de uma vez só, como nós fizemos aqui agora, pode ser que algumas informações valiosas a gente nem percebeu na leitura. Então, vai comigo aqui para o versículo 27 e veja que algo muito curioso aconteceu aqui, se não lamentável. Paulo diz que eles proclamam a palavra de salvação no final do versículo 26, mas aqui no versículo 27, Paulo diz assim, bom, vocês cumpriram a palavra crucificando Jesus. O caso é que vocês leem a palavra, os profetas e a lei todos os sábados. Como pode vocês lerem os profetas, a lei, ou seja, a Bíblia atual para eles, e vocês mataram o Redentor? Como é possível vocês estudarem a Bíblia, leem a Bíblia, se debruçarem sobre a Bíblia semanalmente e matarem a Jesus? Bom, vocês cumpriram a palavra. Porque também esta palavra é um cumprimento. Também essa ação é um cumprimento. Rejeitarão o meu filho, matarão o meu filho. É impossível que os escândalos não existam, mas ai daqueles por meio de quem virá o escândalo. Como a palavra se cumprirá é o diferencial. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? O apóstolo Paulo chutou a porta da sinagoga e começou a falar? Isso não. Aqui no versículo 15, no final do versículo 15 de Atos 13, os líderes da sinagoga olharam para Paulo e Barnabé e os demais e disseram, irmãos, há alguma palavra de instrução para nós? Existe alguma palavra de ensino para nós? Bom, deram a palavra para Paulo, o que fizeram? O apóstolo Paulo, no versículo 16, se levantou e disse, sim. E eu quero usar essa resposta para a gente hoje à noite. Meus irmãos, Deus tem palavras de ensino para nós hoje à noite. Deus tem palavras de instrução para nós hoje à noite. Atente bem àquilo que Deus quer falar com você. A resposta que nós damos à palavra de Deus vai definir o como esta palavra se cumprirá nas nossas vidas. E aqui tem algumas respostas à palavra. Aqui tem algumas reações à palavra. Nada mais trágico do que pessoas que leem a palavra semanalmente, estudam a palavra semanalmente, mas não conhecem a Jesus. E que palavra estão lendo? Leem palavras, mas não conseguem ter a revelação da palavra. Estudam, mas não conseguem entender. Estudam, mas não conseguem compreender. Os olhos estão cegos. As luzes estão apagadas para estas pessoas. E nós entendemos bem a razão. Lá no versículo 46, 45, 46, nós percebemos aqui a razão. Quando o apóstolo Paulo, no sábado seguinte, começa a discorrer sobre esta palavra, discorre sobre esta palavra, eles são tomados de uma inveja, eles blasfemam contra o Senhor, eles contradizem o que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o Messias, sobre o Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o tornou o Redentor das nossas vidas. Os judeus não aceitam, não admitem. Eles querem continuar com a sua religião, gente boa. Eles querem continuar na sua religião, nas suas sinagogas, nos seus encontros com Bíblia. Eles continuam nos seus encontros bíblicos. Eles continuam nos seus estudos bíblicos. Eles continuam numa reunião solene. Eles continuam nos movimentos litúrgicos que para eles, mediante a lei, são bons.
E estas pessoas, os judeus, os escribas, doutores da lei, essas pessoas legalistas, elas entendem que o orvalho só cai sobre a sua cabeça, que as bênçãos são destinadas somente para eles, eles se consideram melhores e superiores do que os outros, eles não entendem que fora da sua religião existe vida. Eles percebem que somente eles são os beneficiados pelo olhar do Senhor e pessoas completamente vazias e não conseguem conhecer quem é Jesus. Ou seja, qualquer religião, qualquer movimento religioso, qualquer coração bonzinho, qualquer movimento assim de bom caráter, mas que não tenha Jesus como início e fim revelado e explícito, é maligno. É cegueira maligna. É uma prisão satânica. Ou é uma estrutura de orgulho que impede o Messias chegar e salvar. A resposta que eu darei à palavra será determinante para como esta palavra se cumprirá em mim. Os apóstolos estão cumprindo a palavra. Perceba que os apóstolos são os homens palavra. Desvincular a palavra desses homens era impossível. Esses homens anunciavam a palavra. Esses homens falam de que são testemunhos da palavra. Aqui existe uma expressão que não sei se você já tinha visto na Bíblia, no versículo 48. Os gentios, quando entenderam que a palavra era para eles, que eles não precisavam ser judeus para ser salvos, eles só precisavam conhecer Jesus, o Filho de Deus, crucificado e ressuscitado, e nele crer, e não por via de um judaísmo, mas pelo caminho chamado Jesus, estas pessoas glorificavam a palavra. Você já tinha visto a expressão glorificavam a palavra? E isso não é bibliolatria, não. É uma compreensão de que a palavra e o Senhor é a mesma pessoa. De que Deus e sua palavra, estamos falando do mesmo assunto. Porque palavra de Deus sem Filho de Deus é letra que mata e não espírito que vivifica. O que vai nos vivificar é uma revelação de que chegou o Messias, chegou o Redentor. E não uma letra que vai me tornando cada vez mais religioso, cego e orgulhoso, senão prepotente e pedante, pensando que somente eu estou certo. Os gentios foram libertos, aqui é o barulho de correntes sendo quebradas, e eles glorificavam a palavra, porque agora eles entenderam que eles não precisam fazer parte de um sistema religioso para ser salvo, eles precisavam seguir a Jesus. Os discípulos, por isso que esse texto termina no versículo 52 com a expressão discípulos. E os discípulos, não mais judeus, não mais evangélicos, não mais crentes, não mais protestantes, não mais reformados, não mais católicos, não mais assembleanos, não mais presbiterianos, mas discípulos de Jesus, eles estavam agora num ambiente de absoluta alegria e regozijo, porque a palavra do Senhor os libertou. Diferentemente daqueles que estudavam toda semana e não sabiam quem era Jesus, esses homens só precisavam de uma mensagem para descobrir quem era o Redentor das suas vidas. E isso me preocupa, isso deve nos preocupar. Pelo fato de estarmos semanalmente reunidos. A palavra de Deus se cumprirá em mim. Mas como? Como essas pessoas que são impactadas e transformadas e mudadas pela palavra, ou pessoas que estão cada vez mais rígidas estudando a palavra? Sim, porque a palavra muitas vezes ela torna pessoas tão arrogantes que é incompatível com a palavra que se lê. Na verdade, nós estamos vendo assim grandes dificuldades na época atual e as igrejas, pastores, líderes, povo, caindo tanto em descrédito. E eu quero convidar você hoje à noite a olhar para você. Porque a palavra do Senhor também disse que muitos iriam apostatar da fé. A palavra do Senhor disse que muitos iriam esfriar do amor. A palavra do Senhor diz que muitos iam sair em meu nome, dizendo que são os cristos.
A palavra do Senhor também disse que muitos daqueles iam expulsar demônios, fazer milagres, profetizar. E o Senhor nunca os conheceu. Mas o que eu quero falar para você hoje, convidar você a pensar comigo, não é sobre os contextos que vivemos, mas quem somos. Se eu sou essa pessoa, como a palavra de Deus se cumprirá em mim, sendo apóstata ou sendo perseverante, sendo o amor inexistente na alma, ou sendo aquele que resplandece o amor genuíno do Senhor, como nós cantamos aqui. Que a gente resplandeça o amor do Pai mesmo, porque somos filhos. E Paulo chama esses seus ouvintes de filhos. Deus cumpriu a sua palavra a nós, seus filhos. Versículo 33. Então, assim, e eu? Essa palavra será cumprida em mim como? Como um apóstata? Essa pandemia, gente, eu acredito que Deus vai usar de várias formas. Tem vários jeitos que Deus usa um momento difícil como nós estamos passando. Mas em algumas realidades como essa, algo quase que inevitável que Deus faz é mostrar para nós a real situação que nós vivíamos. E quem de fato somos. Ou seja, é uma pandemia que se parece com uma peneira, um espelho, uma revelação de fato onde estavam as minhas estruturas. Queria estar mais próximo de Deus. Uma pessoa que fala essa frase, queria estar mais próximo de Deus, geralmente ela só queria querer. Porque uma pessoa que quer de fato estar mais próximo de Deus, se aproxima. Quando o Senhor na sua palavra disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Você pode ler Bíblia toda semana, mas você nunca vai me achar. Porque ler Bíblia não significa que você vai se aproximar de mim, porque o teu Deus é outro, o teu amor é outro, o teu Senhor é outro, os teus sonhos são outros, os teus projetos são outros. Ler Bíblia como um amuleto mata. É só quando ela é revelada pelo Espírito que ela nos traz vida. Senão a gente vai matar a Jesus. E muitos de nós que lemos a Bíblia, muitos de nós, já matamos Cristo. Vou repetir. Muitos já mataram Cristo e estão com a Bíblia debaixo do braço. Muitos. Deixa Deus falar ao seu coração. Outro contraste que eu trago nesse texto aqui é como a palavra será cumprida na minha vida, é se eu sou servo ou se eu sou servido. Se eu sou servido por esta geração, se eu estou aqui para ser servido por esta geração, e pode ser que você conheça alguém assim, ou se eu estou aqui para servir a esta geração. Esta aqui eu comecei a ler a partir do versículo 26. Gente, olha só, há um intervalo do verso 22 do verso 23 de 1000 anos. Segundo a mensagem de Paulo, ele dá um salto de 1000 anos. Entre o verso 22 e o 23, tem 1000 anos de história que Paulo não citou. Porque o objetivo de Paulo era falar de Davi. E quando Paulo chega em Davi, ele dá um salto de 1000 anos e chega em João Batista. Não porque era João Batista, mas porque ele era aquele que iria anunciar que chegou o Redentor, o sucessor do trono de Davi, o cumpridor da promessa. Fora Jesus, Davi é o segundo nome mais citado aqui nesse texto. Você percebeu, né? As promessas feitas a Davi, 2 salmos são citados. Mas por que Davi assumiu esse papel? Por que depois de Davi só se vê Cristo? Porque como é possível um homem, depois dele, só enxerga-se Cristo depois dele? Como é possível um homem só resplandecer a Cristo na sua vida? Nenhum nome depois dele vai fazer sentido até chegar em Cristo. Como as pessoas olharão para nós e só verão a Jesus através de nós?
Como as pessoas olharão para nós e só enxergarão Jesus Cristo nas nossas vidas? O Senhor fala aqui que Paulo, né, no versículo 22, que quando Deus olhou para Davi, ele disse: aqui está um homem, versículo 22, segundo o meu coração, porque ele fará toda a minha vontade. Davi fará a minha vontade. E discorrendo sobre Davi, versículo 36, como nós lemos vários versículos, gente, fica atento aí na tua Bíblia para você não se perder. Versículo 36, o apóstolo Paulo fala o seguinte de Davi: ele, servindo a sua própria geração, mas conforme o projeto de Deus, conforme o desígnio de Deus, conforme a vontade de Deus. Davi cumpriu a palavra do Senhor. Porque se Deus olhou para Davi no versículo 22 e disse: aqui está um homem que fará toda a minha vontade, no versículo 36 o apóstolo Paulo dá um testemunho de que Davi serviu a sua geração conforme a vontade de Deus. Aqui eu quero parar um pouco e... qual é a vontade de Deus para nós nessa pandemia, gente? A nossa geração hoje, eu não fico preocupado com as crianças que estão nascendo. A gente tem aí, né, várias irmãs com seus bebês nos braços. Eu não fico preocupado. Eu fico muito preocupado. Irmãs, hoje é dia dos pais. Irmãos, você está preparado mesmo para fazer com que o seu filho ele sirva a Deus nesta geração? Porque que geração estas crianças vão pegar? Que geração os nossos adolescentes estão tendo que enfrentar? Que geração os nossos casamentos vão ter que permanecer firmes? Mas aqui não é um chamado a um povo acuado, a um povo cheio de trincheiras, a um povo todo cheio de escudos. Não, aqui é um chamado a um povo para servir a Deus conforme os desígnios de Deus nesta geração. Como a gente pode alcançar esta geração? Na verdade, assim, pode ser que a gente tenha feito algumas orações dizendo: Deus, visita meu coração. Só queria, essa oração não está errada, né? Por mais que ele sonde e sabe até mesmo o que eu penso antes de falar, então eu dizer Deus visita meu coração é uma coisa que mas vale a pena. Mas eu quero te convidar a uma outra oração. Deus, me faz conhecer o teu coração. Me diz o que é que está no teu coração para que eu possa te servir conforme o Senhor quiser. Porque, gente, tem um negócio assim que vale a pena a gente pensar. Hoje, há pessoas servindo Deus conforme Ele. Eu vou servir a Deus conforme a mim. E não conforme Deus. Amém? Eu quero servir a esta geração, segundo o desígnio de Deus. Exemplo, essa pandemia está fazendo uma coisa interessante. A gente está conseguindo interpretar olhares. Hoje, nessa pandemia, a gente está mais olhando nos olhos das pessoas. Porque a boca está tampada. E faz sentido. Faz quanto tempo que você não olha para as pessoas nos olhos? E essa pandemia, de qualquer forma, está pelo menos exigindo que a gente faça a leitura dos olhos. Hoje a gente sabe se uma pessoa está rindo, não é mais mostrando os dentes. Talvez seja no olhar. Como é bom, está sendo bom a gente olhar no olho das pessoas. A gente tem uma coisa interessante. Esses homens aqui eram os homens palavra. Eram os homens que testemunhavam. Nós trazemos uma palavra de salvação. Esta palavra de salvação foi confiada a nós, versículo 26. Nós anunciamos o evangelho da promessa, versículo 32.
Esses homens são aqueles que fazem a palavra em primeiro lugar ser cumprida, trazendo aos judeus. Depois agora eu vou levar aos gentios, porque os judeus recusaram. Esses homens tinham uma mensagem a levar. Meus irmãos, para um pouquinho, escuta o que eu vou te dizer agora. Nós não estamos mudos nessa pandemia. Nós temos uma mensagem a passar. Sabe qual é o método mais eficiente que tem de evangelismo? A amizade. E sabe o que essa pandemia está cobrando? Amizades. Nós estamos num tempo propício para falar de quem Jesus é. Por que somos consolados? Por que temos esperança? Em quem estão as nossas bases? Qual é o nosso fundamento? Por que nós não somos deste mundo? É uma oportunidade. Possivelmente os seus amigos não viriam aqui nesse prédio, mas ele vai ouvir você. Você tem aproveitado os tempos que você tem passado com seus amigos para ter momentos de lazer, momentos de prazer, momentos de escape ou momentos de anunciar uma palavra de um Jesus vivo. Onde Deus está te levando? Quem é esse Cristo? As reuniões familiares, as lives com amigos, as lives na família. O que Jesus tem ocupado de centro? Eu sirvo a Deus na minha geração, conforme os projetos do meu Senhor. E a palavra vai ser cumprida em mim. Ou a palavra vai ser cumprida como aqueles que foram tímidos, aqueles que nunca pregaram, mas estavam estudando toda semana. Terceiro, caminhando aqui para o encerramento, a palavra de Deus, ela se cumprirá na minha vida sendo um instrumento de graça, ou sendo um agente de lei. Instrumento de graça por quê? Quem está falando aqui, gente, é um judeu, Paulo. E ele está na sinagoga. Não sei se você percebeu aqui no versículo 41, ele cita um texto de Abacuque. O apóstolo Paulo cita Abacuque dizendo: vocês desprezaram a palavra. Vocês são desprezadores, e a palavra dos profetas se cumprirá em vós. Mas tenham cuidado, ainda dá tempo de reverter isso. Vocês vão se maravilhar e vocês vão morrer. Vão morrer maravilhados, mas o maravilhamento chegou tarde. Porque eu vou realizar uma obra que se alguém dissesse para você, você não ia crer. Remissão de pecados. Pessoas sendo restauradas. Gentios alcançando a palavra do Senhor. Por intermédio de quem? De judeus. O que eu fico pensando em texto como esse é assim. Eu acho parecido com alguém que se chamava Belhamim, Jacob, Yosef, ser uma bênção para alguém que tem o sobrenome Hitler ou Mussolini. O que eu fico pensando é alguém se chamando Jacob, ser uma bênção para alguém que tem por sobrenome Hitler. Deus, ele permitiu que gentios oprimissem, matassem judeus. Hoje, nesse texto, os judeus estão sendo um canal de salvação para os gentios. Isso é maravilhoso. E ninguém acreditaria se falasse. Por quê? Porque não é um grupinho que Deus predestinou e selecionou. É um povo que Deus selou para a sua glória, para ser luz aos gentios e anunciar um evangelho transformador a todas as nações. Não é um povinho reunido numa sinagoga estudando Bíblia toda semana. É um povo que conheceu a Jesus e vai resplandecer o seu brilho por onde ele for. É esse povo que vai até as nações, levando salvação, conforme Paulo cita Isaías aqui no versículo 47. Meus irmãos, que bênção a gente carregar e sermos impactados e carregarmos o evangelho da graça. Deus, cumpre em mim a tua palavra. Agora, uma sugestão,
como instrumento da tua graça. Por isso que quando Paulo vai falar àqueles que quiseram ouvir mais, àqueles que quiseram entender mais, o apóstolo Paulo fala no final do versículo 43, perseverem no evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Versículo 43, perseverem no evangelho da graça. Porque se vocês não perseverarem no evangelho da graça, a palavra não se cumprirá na vida de vocês como instrumento de salvação, mas vocês serão condenadores de pecadores. Nem eu fiz isso. Porque as pessoas elas vão se condenar pelas decisões que elas fizeram, ou então esse versículo 46 está errado. Porque um povo selecionado, um povo escolhido, aqui marca a história, aqui cruza-se uma linha, risca-se o chão, e o apóstolo Paulo diz o seguinte: a partir de hoje a palavra será cumprida, porque vocês se julgaram indignos da vida eterna por causa das decisões que vocês tomaram, mas entenda, a palavra foi cumprida, porque em primeiro lugar foi pregado aos gentios. Vocês recusaram, agora esta palavra será pregada, em primeiro lugar pregada aos judeus, agora esta palavra será pregada aos gentios. E quem vai pregar? Um judeu. Que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas, fazendo com que nós sejamos instrumentos de graça e de salvação para aqueles que nos feriram. Porque senão não é evangelho. Para aqueles que causaram em nós dores tão agudas que até hoje nós choramos quando lembramos das dores que nos causaram. Há um Hitler na nossa história. E sabe o que nós devemos fazer com eles? Sermos agentes da graça. Não com beijinhos, não com politicagem e não com negociações da alma pela dor que sentimos e pela ferida que carregamos. Mas é porque antes carregávamos uma ferida, hoje nós carregamos uma mensagem. Antes nós carregávamos mágoa, hoje nós carregamos salvação. Deus nos tornou canal de salvação para os gentios. E por fim, a palavra de Deus se cumprirá nas nossas vidas pelo pó das sandálias. Pelo pó das sandálias. Meus amados irmãos, Lucas capítulo 9, 5 e 6, Jesus diz assim: quando vocês chegarem numa cidade, num local e ninguém quiser ouvir vocês, sacuda o pó das sandálias. E mais à frente um pouquinho, 10, 12, Lucas 10, 12, Jesus diz que Sodoma e Gomorra receberam uma sentença mais leve do que essas pessoas receberão. Vou repetir. Alguém falou de Jesus para você hoje. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir. Não sei quando você vai me ouvir, mas você que está me ouvindo agora. Alguém está anunciando Jesus para você. Seja seu cônjuge, seus pais, seus filhos. Está te apresentando um Redentor. O Filho do Deus vivo que morreu na cruz e ressuscitou por você. Se você é um desses que tem desprezado, se você é um desses que você tem rejeitado, a palavra do Senhor vai se cumprir em você com um símbolo. O pó sacudido na sua cara. E sabe por que às vezes as pessoas da sua casa, com quem convive com você, não faz? É porque eles não cumprem o que deveriam cumprir. Amados, às vezes, o solado dos nossos sandálias estão cheios de pó que já se solidificaram. E a gente não está mais conseguindo andar porque nós estamos pregando para as mesmas pessoas todo dia. E a ordem do Senhor foi: se me rejeitarem, sacuda o pó da sandália e ande pregando esta palavra de salvação de fato a quem precisa. Deixa Deus falar ao seu coração hoje. Cumpra a palavra.
Não fique perdendo tempo com quem não quer. Você não tem o direito de fazer isso com o Evangelho. O Evangelho não é um produto de R$ 1,99 para ser sendo oferecido sistemática e insistentemente a pessoas que não querem e fazem chacota, graça, indiferença e chegam a estar brincando em celular na hora de mensagem. Você não deve insistir com essas pessoas em relação a algo tão genuíno que é o sangue do Filho de Deus. E essas pessoas, com os pós sendo sacudidos na sua face, saberão que o Senhor os rejeitará para todos sempre. A palavra vai se cumprir nelas. Expulsaram? Expulsaram. Os discípulos, no versículo 51, pegam as sandálias, nem o pó daquele local eles levam, e vão pregar o evangelho da salvação a quem quer. Cumpra a palavra. Porque senão ela vai ser cumprida na sua vida e na minha. A gente não insiste, irmãos. A gente não insiste a quem rejeita. Nós carregamos uma mensagem muito valiosa. A gente carrega um Jesus muito vivo em nós. Sabe por que às vezes a gente não sacode o pó das sandálias? Porque a gente está lendo a Bíblia todo sábado, mas ainda não sabe quem é Jesus. E assim nós estamos perdendo a oportunidade de anunciar àqueles que precisam. Está tendo que administrar blasfemadores nos nossos ouvidos. C.S. Lewis, eu já encerro. A gente vai cantar uma música no final, se os meninos já quiserem vir. Essa música fala sobre o meu querer. Mas enquanto eles tomam lugares aqui, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse assim: a gente só pode tomar uma decisão em relação a Jesus. Sobre Jesus, a gente só pode tomar uma decisão. Ou nós caímos aos seus pés e nos rendemos como súditos arrependidos a um rei dos reis, ou nós cuspimos na sua face e o rejeitamos e o expulsamos das nossas vidas. Não é possível nós sermos amiguinhos de Jesus. Não é possível nós dizermos que ele é uma pessoa de referencial de amor, de um bom mestre. Não, ele não deu essa alternativa. Não existe a possibilidade de reverenciar Jesus como um bom mestre. Não é possível uma vida que reverencia Jesus como uma referência de amor. Ele não deu essa alternativa. A gente não tem essa alternativa. Ou nós o amamos de todo o nosso coração e o confessamos, ou nós cuspimos e o crucificamos. O apóstolo Paulo diz: quando vocês crucificaram, vocês cumpriram a palavra. A gente está cumprindo de outra forma. A gente está servindo a nossa geração, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra vai se cumprir em nós. A palavra vai se cumprir em todos. A pergunta é como ela vai se cumprir em você e em mim. Paulo aos Romanos 9, 28. Romanos 9, 28. Deus cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Romanos 9, 28. Deus cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Deus te abençoe no nome de Jesus.